Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim fazer mais um vídeo agora sobre Êxodo capítulo 1, do verso 15 ao verso 21. E o texto diz assim: como é que Deus poderia abençoar as parteiras hebreias se elas desobedeciam à autoridade governamental, no caso Faraó, estabelecida por Deus, e a elas mentiam? Como é que parteiras hebreias, que vem da palavra hebreu, que elas eram exatamente da parte de Deus, poderiam mentir? Deus não gosta da mentira. Então a Bíblia declara que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Isto está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo de número 3. E a Escritura diz também que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Isso você pode ler lá no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 22. Mas o faraó do Egito tinha dado uma ordem direta às parteiras hebreias para matarem os meninos hebreus, recém-nascidos. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Isso está em Êxodo capítulo 1, verso de número 17. As parteiras não apenas desobedeceram ao faraó, como também quando ele as questionou a respeito de suas ações. Elas mentiram, dizendo que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que ele chegue à parteira, já lhe deram a luz e os seus filhos. Isso você pode ler em Êxodo capítulo 1, verso 19. Mas além disso, em Êxodo capítulo 1, verso de número 20, um versículo à frente, afirma que Deus fez bem às parteiras e lhes constituiu uma família. Isso está em Êxodo capítulo 1, do verso 20 ao verso de número 21. Como então Deus pôde abençoar as parteiras por desobediência e mentira? Fica um pouco complicado isso, não é verdade? Então, fique comigo até o final, que eu vou lhe explicar o porquê dessa situação. Então, voltando aqui ao texto aqui, nós vamos então agora achar a solução. Não há dúvida de que as parteiras desobedeceram a Faraó por não matarem os meninos hebreus recém-nascidos e por mentirem a Faraó, como a história que sempre chegavam tarde demais para cumprir as suas ordens. Não obstante, há uma justificativa moral para o que elas fizeram. Primeiro, o dilema moral em que as parteiras se achavam era inevitável. Ou elas obedeceriam à lei maior de Deus, ou obedeceriam à obrigação secundária de se sujeitarem a Faraó. Em lugar de cometerem um deliberado infantício das crianças, deliberado infantício, infanticidio, quer dizer, matar as crianças de seu próprio povo, as parteiras decidiram então desobedecer às ordens de Faraó. Na verdade, essa autoridade de Deus, ele constitui as autoridades militares, constitucionais, como temos hoje, mas isso não quer dizer que não devemos deixar de obedecer a Deus para obedecer às autoridades. Além de Deus ter constituído as autoridades, nós temos que entender que a autoridade maior vem de Deus. Então, na verdade, nós temos que obedecer primeiramente a Deus e depois aos homens. Isso está lá na carta do apóstolo de São Pedro, que ele diz: bem melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando Deus estabelece de que nós devemos obedecer às autoridades terrenas, devemos sim obedecer às autoridades terrenas quando elas estão de acordo com a palavra de Deus e com a sua constituição humana. Ok? Quando uma autoridade, seja ela militar, eclesiástica ou social,
nós devemos obedecer sim, porque elas foram constituídas por Deus. Mas a partir do momento em que elas estão de acordo com a palavra de Deus e com a posição ao qual Deus o colocou, aí sim nós devemos obedecê-las. Deus nos ordena que obedeçamos às autoridades governamentais, mas Ele nos ordena também que não assassinemos ninguém. Isso está em Êxodo capítulo 20, verso de número 13, que diz não assassinar, que algumas traduções trazem errado como não matarás. Né? A Bíblia diz que Davi matava 100.000 e Saul matava 10.000, e o Senhor era com ele. Mas a partir do momento que Davi assassinou Urias, Deus então cobrou dele. Esse matar, você pode matar por sobrevivência, por defesa, é verdade? Mas assassinar não. E qual é a diferença? A diferença é de que quando você assassina, você, na verdade, você está cometendo algo já planejado. Agora, o matar já é diferente, já é uma coisa espontânea, já é natural. Ok? Então, a salvação de vidas inocentes é uma obrigação maior do que a obediência ao governo humano. Quando o governo nos ordena matar vítimas inocentes, não devemos obedecer. Deus não considerou as parteiras responsáveis e nem assim Ele nos tratará sempre que a questão for não obedecer a uma obrigação menor para atender a uma lei maior. No caso aqui, tá? Só um minutinho aqui que saiu. No caso aqui, nós temos uma diferença. E qual é essa diferença? É exatamente quando Deus dá uma ordem e quando o governo dá uma outra ordem. Então, no caso das parteiras, a lei maior se referia-se à preservação da vida dos recém-nascidos. Segundo, o texto claramente afirma que Deus nos abençoou, porque as parteiras temeram a Deus. Está em Êxodo capítulo 1, verso de número 21. E foi o temor que elas tiveram por Deus que as levou a fazer o que quer que fosse necessário para salvar vidas inocentes. Assim, a falsa desculpa delas a Faraó foi uma parte essencial do esforço que dependeram para salvar vidas. Em terceiro lugar, a mentira delas é comparável com a sua desobediência a Faraó para salvar a vida de recém-nascidos inocentes. Ou seja, se ela mata as crianças, elas estão desobedecendo a Deus e obedecendo aos homens. Tá ok? E matar as crianças inocentes por quê? Estaria totalmente fora de questão. E este era um caso em que as parteiras tiveram de optar entre mentir ou serem compelidas a matar bebês inocentes. Assim também elas decidiram obedecer à lei moral maior. A obediência aos pais faz parte da lei moral. Isso você pode conferir isso no livro de Efésios, capítulo de número 6, do verso de número 1. Tá? Onde diz ali, honrará o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra e se vá muito bem. Olha só, hein? Mas se um pai e uma mãe dá ordens ao filho para assassinar uma pessoa ou para adorar um ídolo, ele tem de recusar-se a obedecer. Por quê? Porque o pai está dando uma ordem totalmente diferente daquela ao qual ele é uma autoridade. Então, Deus enfatizou a necessidade de obedecer à lei moral superior, que é a lei de Deus, quando diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 10, do verso de número 37. Então, na verdade, nós devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, fica a dica aqui para você, tá bom? De que aquelas parteiras não desobedeceram à ordem de Faraó, mas obedeceram às ordens de Deus. As ordens de Deus está maior do que a lei dos homens. E matar as crianças inocentes por quê? Porque, na verdade, as crianças eram inocentes. Não teria nada a ver com os hebreus, ao qual confrontaram o Faraó. Tá bom? Eu agradeço você por ter ficado até aqui. Espero você numa próxima aula. E vamos seguindo até lá. Tchau, tchau.